Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023 e estamos começando mais um programa Segunda Opinião. Hoje vamos falar de um assunto aí que tem muita história para ser repercutida, porque envolve gordofobia, envolve também cristofobia e, claro, a hipocrisia por trás de muitos desses discursos. Eu trago aqui a Paula Marisa, o Paulo Pousonoff e o Flávio Gordon para esse debate. Paulo Pousonoff, que é o nosso comentarista convidado de hoje. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Vamos aí, né, falar sobre esse assunto que é mais difícil do que o pessoal imagina, eu acho. Sim, até porque a gente tem sempre que pisar em ovos quando fala determinadas coisas no Brasil de hoje, né? Porque opiniões estão sendo cerceadas, o nosso público está acostumado com isso. Muitos já experimentaram essa censura nas redes sociais, alguns até por ordens judiciais, então a gente sabe muito bem a que ponto limitam a discussão hoje em dia. Paula, boa tarde, boa noite, né? Já é de noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio. Boa noite a nossa querida audiência. Feliz de estar aqui de novo na Gazeta do Povo. E só uma correção pequena, tá, Cris? Hoje é dia 12+1. 12+1 que é para não dar azar. É isso. Verdade. Eu já ia dizer, falei alguma coisa proibida. Olha como é que fica a nossa cabeça, né? Pois é. Olha como fica a cabeça. Você não pode mais falar 13, não. Tá, 12 não, mais 1. é 12+1. 13fobia. 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 Flávio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite a toda a nossa audiência aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para tocar nesses assuntos, como você disse, delicados. E eu queria sempre começar lembrando que, ao contrário do que muita gente critica no Brasil, o politicamente correto e esse identitarismo woke não é uma coisa simplesmente chata ou inoportuna. Né? O politicamente correto não é chato, o politicamente correto é mau, perverso. E a gente vai ver um pouco dos efeitos disso, efeitos concretos na vida das pessoas, discutir um pouco disso no programa de hoje também. E como já vem de décadas, né, não é nada muito recente, embora tenha ganhado força nos últimos anos, a impressão que a gente tem é que não houve estratégia por trás da criação de todas essas fobias, né, de que se fala hoje, de toda essa discussão identitária, mas é tudo muito estrategicamente pensado e está engolindo o mundo, não é uma coisa só no Brasil. Eu vou pedir para o Lucas, que é o nosso colega aqui, nosso fiel escudeiro, piloto que coloca a nave Segunda Opinião no ar, para colocar na tela aí uma reportagem da Gazeta do Povo, da editoria Vida e Cidadania, que inspirou esse programa. Aqui, ó. Satirizar Jesus pode, gordos não. No governo Lula cresce a perseguição a humoristas. Paulo, eu sei que você acompanhou essa história, agora nem o humor mais está escapando da censura, né? Claro que o humor de esquerda, ele tem mais liberdade, mas eu estou na dúvida até se ainda existe humor de esquerda, né? Porque eles estão tão limitados também na... Nossa, eu tenho dúvidas também. Agora acabei de ver o stand-up do Chris Rock, que acabou de estrear na Netflix, e assim, não tem graça nenhuma, é um grande discurso político pontuado aqui por uma outra coisinha, mas eu fiquei imaginando, sabe, o nosso governador aqui do estado, do Paraná, não tem muito carisma, o Ratinho Júnior, fiquei falando, cara, ele podia muito bem estar fazendo aquele discurso ali, que ele ia ser, mas é um discurso político, já se dissociou bastante do que eu entendo, pelo menos, por humor, né, que é aquela coisa da observação do cotidiano, das nossas fraquezas, exaltar o ridículo, acho que não é o certo, porque a gente falou sobre isso uma vez, né, Flávio? Você falou que o totalitarismo reverencia o ridículo, Obriga, né? É reverenciar o ridículo, né? O que o humor faz não é reverenciar, né? Ele zomba do ridículo. É o contrário, justamente Exatamente. E eu estava pensando sobre isso, essa perseguição aos humoristas é uma coisa muito séria. Eu acho que o pessoal não tem ideia do quão sério é isso, até porque houve aprovação em janeiro, ali no meio logo depois que o Lula tomou posse, com 8 de janeiro em voga e tal, foi aprovada uma lei, foi sancionada uma lei que equipara a injúria racial ao racismo. E essa lei tem um artiguinho lá, um itemzinho que é muito especial e que é muito danoso, mas é muito danoso mesmo, e assim, eu fico pasmo que isso não tenha gerado comoção até entre os artistas, entre os humoristas. Eu não vou me lembrar, obviamente, de cabeça o artigo, mas ele diz alguma coisa de que até
Se for feito como piada, né, no âmbito artístico, em lugares reservados às artes, até a pena para esse crime é acrescida. Veja só como ela tem um alvo específico, que são as pessoas que se apresentam, né, que fazem peças, fazem espetáculos de stand-up. E ela tem o texto dela, desse artigo, é extremamente vago, e basicamente diz assim, que se algum grupo minoritário se sentir ferido, sabe, eles se sentem feridos com alguma facilidade, vamos combinar? Eles podem criminalizar isso. É por isso que essa discussão hoje em dia, o pessoal fala assim, gordofobia, mas não tem no Código Penal. Realmente, não tem no Código Penal a gordofobia. Mas aí que está esse truquezinho dessa lei recém-sancionada pelo presidente Lula, que, na verdade, criminaliza qualquer tipo de... Se a pessoa se sentir ofendida na sua condição identitária, minoritária, ela pode, enfim, tornar isso um crime, né, de injúria racial, equiparável ali ao racismo, crime imprescritível e inafiançável da cadeia. E aí, uma última coisinha só, antes de passar a palavra, Cris, eu fico pasmo que os artistas do Brasil, os humoristas aí, todos roteiristas, né, que trabalham com isso, não estejam revoltados, não estejam, sei lá, paralisados ou coisa parecida, porque isso afeta muito o trabalho deles. Eu não sei, essa lei, assim, até foi apelidada na época, mas isso passou muito rápido de a lei anti-piada, e realmente é isso, é uma lei anti-piada. E o que a gente vai ver aí no futuro muito próximo, provavelmente, são, entre aspas, mártires dessa lei. Pessoas que vão ser processadas e vão acabar presas, isso é inevitável. Paula, eu até no começo do programa eu falei Paula, mas ia jogar com você, o Paulo começou a falar. Desculpa, a gente tem uma dupla aqui, uma dupla dinâmica. Não, mas está ótimo, você está do meu ladinho, eu gosto de fazer no sentido horário, já ia me atravessando, porque eu acho que esse é um tema que a Paula estuda bastante também, gordofobia, e aí vem a cristofobia, por exemplo, nessa reportagem aqui, está falando, Jesus pode ser debochado, achincalhado, porque é expressão artística, né? Está lá o filminho de Natal do Porta dos Fundos, enfim, já teve Jesus gay, já teve isso, já teve aquilo, e não adianta questionar, que vai para o Supremo e morre na casca, não é atentado à fé alheia, nada disso. Agora, se você falou alguma coisa, mesmo que num tom de piada, que atinja um gordo ou qualquer outro que se diz minoria, vira uma celeuma, né? Pelo menos nessa turma adepta desse identitarismo aí, e também da autocracia atual que a gente vive, né? Mas esse problema aí, Cris, da confusão de Paulo e Paula, é uma coisa que acontece também na minha casa. Quando eu era pequena, minha mãe chamava ou eu ou o meu pai, e atendia os dois, porque o meu pai também se chama Paulo. Então eu tô acostumada, bem acostumada. Eu ia fazer uma piada, mas estou... Não foi machismo, né, Paulo, que você tomou o lugar de fala. Me senti ofendida como minoria. Eu posso falar o que eu estava me sentindo, então... Eu pensei na mesma piada, mas não é piada. Esse daqui não é um programa de piada, então. Não, sério. Embora a realidade ultimamente tenha sido uma grande piada, né, trágica, de humor negro, eu diria, porque olha as consequências dessa pauta identitária no geral, e aí a gente tem várias vertentes, né? Tem a gordofobia, tem o capacitismo, agora no final de semana surgiu aí até uma velhofobia. Que tipo de sociedade que nós estamos criando? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, porque isso daí é um assunto, é uma bobajada ideológica, a gente não tem que discutir sobre isso, porque a gente fica dando ibope para esse assunto, e eu até consigo compreender a boa intenção dessas pessoas, mas talvez elas não tenham ainda parado para pensar no quanto isso é prejudicial à sociedade em diversos aspectos. A gente tem diversas vertentes aí, cada uma delas tem as suas particularidades, mas em especial um detalhe que eu sempre chamo atenção quando eu falo sobre essa, que é a minha pauta favorita, embora seja meio perigosa, mas talvez eu goste de viver perigosamente, e por isso eu seja um extremo perigo para a democracia e continue censurada nas redes sociais. Mas a principal reflexão que eu faço, para que as pessoas consigam
entender o alcance, o quão prejudicial toda essa pauta é o seguinte: que tipo de sociedade que nós estamos formando dentro dessa pauta? Então, nós temos agora uma lei que a pessoa que se sinta ofendida pode tirar a liberdade de outro ser humano. Primeira coisa, se sinta ofendida. Isso é extremamente subjetivo. Qualquer coisa que eu diga que pode ofender uma pessoa. E aí essa pessoa vai acionar o Estado, ou seja, estou dando mais poder para o Estado, ele vai se tornar cada vez mais poderoso e isso caminha para um totalitarismo, né? As pessoas já não conseguem resolver os seus embates ali. Eu vou chamar o Estado e aí por causa de algo que uma pessoa falou, eu tive um sentimento, algo que é extremamente subjetivo, eu perco a minha liberdade. Já começa com a desproporcionalidade da pena. Porque se a pessoa se sentiu, de repente, ofendida por algum texto ou alguma coisa, o normal, até pouco tempo atrás, eu não posso nem pensar em dizer normal ainda com um pouquinho de medo, né? Porque pode ser que eu diga, dizendo aqui que existe algo normal, alguém pode se sentir ofendido. Não, ela está dizendo que isso é normal. Mas o normal, antigamente, era um direito de resposta. Se a pessoa se sente injustiçada ou teve algum prejuízo por causa do que alguém falou, ela teria um direito de resposta. Isso seria ali uma pena proporcional e aceitável, né? Agora a gente está falando em privação de liberdade num país que solta grandes traficantes, que solta pessoas que tiraram a vida dos outros. Então, ao fim e ao cabo, está mais perigoso falar do que executar uma pessoa. No fundo, é isso, não se tem mais uma hierarquia. Outro aspecto aí, indo para a área da educação, que também é outro tema que eu gosto muito de falar, que também é meio perigoso. Que tipo de sociedade que a gente está formando? Olha só como está a nossa juventude. É uma juventude fraca, que não consegue superar as dificuldades, que fica dependendo dos pais por muito tempo, que nunca sai da adolescência. Ela fica ali numa eterna adolescência, não vira um adulto, altos índices de depressão, porque pessoas que não conseguem resolver os seus próprios problemas e não entram na fase adulta, elas estão propensas a ter esse alto índice aí de depressão e pode caminhar até para coisas mais sérias, né? Acontecer ela se sentir ofendida porque viu um vídeo e acabar com a própria vida. Infelizmente, isso pode acontecer e talvez até aconteça, mas não esteja sendo assim noticiado, né? Sem falar na dependência do Estado, né? Exatamente. Ele vive nessa adolescência eterna. Depende ou da família ou então, pior ainda, cria esse atrito entre o indivíduo e a sua família e ele passa a ficar dependente do Estado, o que, de novo, é o prato cheio para uma ditadura. Então, é uma cultura, é um caldo cultural, uma sociedade de pessoas fracas. E aí entra de novo a história das ditaduras. Fica cada vez mais fácil para um governo autoritário manipular essas pessoas, dizendo que eu vou aqui te proteger, então ela fica sob aquele guarda-chuva, ela tem medo de falar caso ela não concorde com a opinião do grupo, porque mesmo dentro dessas, vou pegar aqui o movimento feminista, que eu estudo bastante, dentro do movimento feminista, pegar ali o episódio que aconteceu do Nicolas, mas dentro do movimento feminista houve esse embate, de feministas que são da corrente transversal do sectarismo, contra o Nicolas, e as feministas marxistas a favor do que o Nicolas falou. Então, mesmo dentro desses movimentos, a pessoa acaba cerceando o seu livre pensamento. E uma sociedade formada de pessoas fracas e sem um debate público tem tudo para dar errado, né, Cris? Sim. E aí, Flávia, a gente já vai entrar mais a fundo em outros temas, especialmente a cristofobia, que é um tema que eu sei que você também aborda bastante nos teus textos e acompanha bastante, inclusive em função desse belíssimo relato, desse belíssimo texto aqui da Gazeta do Povo, que eu recomendo para os nossos assinantes. Mas eu queria pegar um gancho em duas coisinhas que o Paulo e a Paula trouxeram. O primeiro é essa sociedade martirizada, vitimizada, que tem a ver com essa fala final aí da Paula mesmo, né? O eterno adolescente, o adultescente que não produz, e por outro lado, né, em famílias cada vez mais atacadas. Então, ele depende de pai e mãe aos 40 e poucos anos,
mas acha que o pai e a mãe são os vilões do mundo porque ele cresceu naquela doutrinação absurda, naquela bolha, enfim, e que está cada vez pegando gente mais cedo, né? E a outra questão é, quando a Paula falava do não pode falar disso, não pode falar daquilo, eu estou lembrando do Ministério da Verdade, que eles querem ser os donos da verdade. Então, são todos assuntos ligados quando a gente começa a ver, né? Isso mesmo, a Paula estava falando também dessa questão desse infantilismo, né, perpétuo das pessoas. Isso realmente é uma coisa, é um estado de histeria fomentado, né? Porque sentir-se ofendido, né, claro, é altamente subjetivo, e mais do que isso, sentir-se ofendido, sentir-se incomodado, sentir-se frustrado, faz parte do que sempre foi ao longo da história humana, tornar-se adulto, né? Os adultos lidam a vida, sentem-se ofendidos, pessoas te incomodam, o vizinho te incomoda, o vizinho fala uma coisa que você não gosta, e aí, como é que você reage, né? Você vai exigir punição, você vai ser autocentrado num nível que você acha que as pessoas, que o mundo tem todo que se curvar, se adaptar para não te ofender, né? Então tem esse lado, por isso que eu também gosto de diferenciar. Tem uma coisa, a gente está falando, gordofobia, transfobia, homofobia, não sei o quê. Uma coisa é as coisas, digamos, as pessoas que se sentem ofendidas, pode até ter pessoas, mas não é a maioria das pessoas que são gordas, que são gays ou que são trans, que se sentem ofendidas com isso, né? Então acho que a gente não pode botar o foco muito no sujeito ofensa, porque é uma coisa orquestrada. A gente tem organizadores dessa ofensa, né? Tem ofendidos profissionais que manipulam e trabalham com ofensa e ressentimento alheio, né? E, inclusive criando, né? E aí eu queria remeter, por exemplo, hoje eu vou fazer umas citações, eu acho que tem alguns exemplos na literatura que a gente consegue pegar bastante. Então a gente, por exemplo, tem no século XIX, né? A Paula estava falando desse estado de histeria, de hipersensibilidade na flor da pele, né? O Dostoiévski, no século XIX, no livro O Idiota, que é um romance absolutamente extraordinário, que eu recomendo muito. Dostoiévski é muito interessante porque ele viu ali em primeira mão e fez um registro literário disso, de uma série de movimentos revolucionários, anarquistas, nihilistas, ali surgindo ali na Rússia, no país natal dele, né? Então, no livro Idiota, ele faz o relato de um determinado personagem lá, que é um jovem revolucionário, niilista, né, que entra numa festa assim, cheio de ímpeto, cheio de petulância, cobrando tudo e todos assim, sobre seus direitos e tal. Aí o Dostoiévski fala assim, o nome do personagem é Burdovsky. Ele fala, sua fisionomia não exprimia a menor ironia, nem sombra de uma reflexão. Lia-se nela apenas a sua estúpida predileção pelo que supunha ser o seu direito, e ao mesmo tempo uma estranha e incessante necessidade de se sentir sempre ofendido por qualquer coisa. Ou seja, essa figura que a gente está vendo aí hoje surgiu ali no seio do movimento revolucionário e foi sofrendo uma série de transformações, e é o que temos aí hoje, né? Por isso que eu acho que a coisa organizada politicamente é muito importante, que as pessoas entendam. E aí a crítica que se faz no Brasil ao politicamente correto, ao identitarismo, é uma crítica muito fraca, assim. Eu vejo até pessoas que eu gosto muito e que, claro, não estão envolvidas nesse tema, mas que se sentem incomodadas, com razão com isso, mas geralmente tendem a reagir numa chave estética, assim. Outro dia eu vi a jornalista Leda Nagli, que eu admiro, uma querida Leda Nagli, falando, ela estava criticando o negócio na linguagem neutra, né, da ideologia de gênero, ela falou, isso é frescura. Não é frescura, é muito pior, é uma coisa perigosa, entendeu? É uma coisa orquestrada, né? E se você vê a crítica ao politicamente correto que surge ali nos anos 80, nos Estados Unidos, em parte da Europa também, a crítica foi sempre ressaltando o aspecto ético da coisa, e não estético. Não é que é uma questão chata, é que é uma corrupção da ética, né? É uma tentativa de politizar a ética. Então a gente vê, por exemplo, e antes mesmo desse período, a gente tem grandes nomes da literatura falando sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, aquela grande romancista, Doris Lessing, que ela foi prêmio Nobel em 2007, né? Uma das poucas mulheres, inclusive engraçado, porque no Dia Internacional da Mulher agora, essas grandes mulheres não são mencionadas jamais, né? Sei lá, acho que ao longo da história do Nobel de Literatura tem umas 10, pouco mais do que isso, mulheres premiadas. A Doris Lessing está entre elas, né? E ela é uma personalidade super interessante, assim, ela nasceu no Kurdistão, filha de pais oficiais britânicos, depois ela passou boa parte da infância dela e da juventude na Rodésia, no Zimbábue atualmente, né? E ela tem romances, assim, absolutamente maravilhosos. Tem um romance muito famoso dela, que é The Golden Notebook, que acho que a Paula vai se interessar, porque virou um ícone feminista contra a vontade dela.
Ela sempre falou, não, eu nunca fui uma autora feminista, as feministas querem me usar, mas eu não sou feminista, mas que lida, digamos, com tramas psicológicas de mulheres, de personagens mulheres, né? Ela tem um outro romance que é extraordinário, publicado mais ou menos nos anos 50, que se chama The Grass is Singing, acho que em português é A Canção da Relva, que fala um pouco do contexto do Zimbábue ali nos anos 40 e fala de um relacionamento interracial entre uma mulher branca fazendeira rica, assim, e um servo negro, né? Mas com todos os dilemas ali, é uma coisa altamente... É uma primeira linha, acho que merecia muito ler, né? E ela escreveu alguns livros, ela foi do Partido Comunista, ela pertenceu ao movimento comunista, e ela escreveu alguns artigos falando do politicamente correto, né? Então, ela falava assim, muito claramente que o politicamente correto, ela chamava que era uma tirania nacional, era uma espécie de um gás tóxico que envenenava todo o ambiente, né? Ela dizia assim, ela falava uma coisa muito interessante, deixa eu ver se eu acho que... Eu vou fazer um comentário aqui, Paula. Pode fazer. Ele está falando aqui 1950 e tal, e ela falou do politicamente correto, para ver como esse troço é antigo, né? É antigo. Não é de agora, é antigo mesmo, já vem de algumas gerações. A gente está enfrentando isso desde a nossa infância, sem nem saber. A gente sabia, né? Na verdade, lá na nossa adolescência, teve muita gente que falou isso que o Flávio falou. Isso é coisa de gente chata, isso é negócio chato, isso não vai pegar, e não sei o que, foi... Mas isso era na nossa adolescência, né? Nós já passamos a adolescência faz um tempo. E aí a gente vê eu achei entranhar nas instituições. Eu achei o trecho, acho que vale a pena. Ela escreveu várias vezes sobre isso, né? Tem um artigo, né, dos anos 2000, acho que no começo de 2000, que ela escreveu como um verbete, uma introdução a uma enciclopédia sobre censura, né? Que foi publicada por escritores ingleses, etc. Atual. Bem atual. Ela falava assim, a mais poderosa tirania mental no que chamamos de mundo livre é o politicamente correto, que é tanto imediatamente evidente, observado em toda parte, quanto invisível, qual um gás venenoso, pois suas influências estão frequentemente distantes da fonte originária, manifestando-se como uma intolerância generalizada. E aí ela fazia claramente uma ligação com o movimento comunista. Ela falava que era uma transformação, ou seja, muito disso que algumas pessoas hoje em dia chamam de teoria da conspiração, né? A Doris Lessing já falava que isso era uma transformação direta do totalitarismo comunista, né? Ela fala assim, a submissão ao novo credo não teria se dado tão rápido e profundamente se a rigidez comunista não tivesse por toda parte permeado as classes letradas, pois não era preciso ser um comunista estrito sensu para absorver o imperativo de controlar e limitar. As mentalidades já haviam sido amplamente expostas à ideia de que o livre pensamento e as artes criativas deveriam submeter-se às altas autoridades da política. E aí, no artigo do New York Times, também quando ela foi premiada Nobel, ela escreve assim, embora tenhamos assistido à aparente morte do comunismo, modos de pensar nascidos sob o comunismo, ou por ele reforçados, ainda regem as nossas vidas. Dentre eles, nenhum é tão imediatamente evidente quanto o politicamente correto. O primeiro ponto, a linguagem. É consabido que os comunistas degradaram a linguagem e, com ela, o pensamento. Ou seja, você vai encontrar isso em vários grandes literatos, assim, porque, claro, os caras lidam com a linguagem, lidam com a palavra, e eles são os primeiros a ter acessibilidade de perceber, digamos, perversões da linguagem quando elas surgem em germe ali ainda. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro. O politicamente correto não é chato, o politicamente correto é mau, e os seus responsáveis que utilizam isso para perseguir os outros têm que ser criticados e condenados nessa chave. E não protege as minorias, né? Teve uma palavra que surgiu aí no meio do teu comentário que a gente pode explorar, que é intolerância, parece que tornando a sociedade mais intolerante, por intolerância a essa política de patrulha, de cancelamento, de perseguição que está sendo aceita por uma parcela da sociedade, né? Mas antes da gente seguir na nossa conversa aqui, eu queria bater um papo com quem está nos assistindo. Eu queria reforçar o meu pedido para que você que nos assiste apoie o trabalho da Gazeta do Povo. Afinal, são os assinantes que mantêm o trabalho independente da Gazeta. Não é o governo, não é ONG internacional, não é nenhum interesse oculto. Aqui, o que vale é o interesse de quem confia na gente. Esta é a Semana do Consumidor, que para a gente é um momento de lembrar a importância de quem nos apoia. Por isso, tem uma oferta especial para os novos assinantes. Só R$ 9,90 por mês nos 6 primeiros meses. É metade de um ano, pagando apenas R$ 9,90 para ter acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo. Então, você pode clicar agora
no link que está na descrição do vídeo, preencher o cadastro rápido e assinar. Se você for lá, em 30 segundos você volta como membro da Gazeta do Povo e estará apoiando o nosso jornalismo. Paula, vamos seguir o debate aqui, partindo para essa questão da intolerância, que eu acho importante. Aparentemente, quando chega essa história do politicamente correto, vamos proteger os gordos, vamos proteger, sei lá, os homossexuais ou os transexuais, essas ditas minorias aí, parece bonito, parece o tal ideal de igualdade, tem todo aquele discurso, sempre tem uma beleza por trás desse discurso, que vem, é uma tirania que vem camuflada de igualdade, né, e de democracia, às vezes até dita abertamente com essas palavras. Gera intolerância, não gera? Com certeza, com toda certeza. É a derivação ali da escola de Frankfurt, né? Do próprio do Saul Alinsky, que você vai criando as minorias que você vai proteger. Então, a política ali, a classe política cria uma minoria, eu vou pegar aqui e vou defender, sei lá, a classe dos anões. Então, agora vocês estão sendo oprimidos pela sociedade porque os degraus da escada são altos demais para vocês e toda a sociedade agora tem que fazer degraus menores porque os anões estão sendo oprimidos. E aí eles criam uma dificuldade que nunca existiu antes na humanidade, né? As pessoas se adaptavam, conseguiam ali resolver os seus problemas sem a participação do Estado, e aí eles criam um movimento político, desse movimento político se fazem leis, e daí se cerceia o debate. E o pessoal às vezes não acha uma bobajada a gente ficar discutindo, porque eles não conseguem, como essa autora aí que o Flávio trouxe e descreveu perfeitamente, a fonte está muito distante ali da pessoa que está agindo, então eles não conseguem fazer essa ligação. Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Problemas de Gênero, da Judith Butler, que é a obra, assim, uma das mais influentes nesse movimento identitário, ela fala, já na introdução do livro, ela começa dizendo que a linguagem é o que criou a opressão da sociedade machista falocêntrica. Então, para acabar com essa tal desigualdade ou com essa opressão que ela se debruçou, nós precisamos destruir essa linguagem e criar novas formas de nos expressar. E é daí que vem essa linguagem binária e todas essas coisas que, ao mesmo tempo que eles usam essa desculpa, nós queremos aqui incluir a classe X. Então, nós vamos mudar a linguagem e agora, no final da linguagem, não se pode mais usar o artigo o ou a, né, porque ele designa uma forma binária de sociedade com a qual nós concordamos, e aí a gente se esquece da classe dos deficientes visuais que utilizam software de leitura, e que aí como é que o software vai botar alunex, ou terminado com arroba, ou alune, isso dificulta ali a compreensão e acaba excluindo, de repente, uma classe que em números pode até ser maior, e de uma dificuldade que o cego, ele não tem a possibilidade de, eu não vou me importar com isso. Ele é cego e ele precisa daquele software. Já a pessoa que se sente ofendida porque eu disse bom dia a todos, ela pode se adaptar ou procurar, né, outras formas ali de se expressar. Não é algo que vai interferir totalmente na vida dela, que vai atrapalhar ela, que vai negar o acesso a ela de algum tipo de informação. E é impressionante que esse pessoal aí é exatamente o mesmo que a gente ouviu nos últimos anos durante a pandemia proclamar a ciência como a deusa mãe, que nós tínhamos que seguir a ciência, porque a ciência estava dizendo que a gente tinha que ficar em casa, ou que a gente tinha que usar um pano na cara, ou que a gente tinha que tomar um remédio, ou que a gente não tinha que tomar outro. Então, tudo era pautado para a ciência. Quando a gente chega nesse debate identitário, a ciência sai pela janela e a opressão entra pela porta. Porque o que a ciência diz? Vou pegar aqui o caso da gordofobia, tá? A ciência mostra que a obesidade é um problema, é uma pandemia. A ciência está dizendo que há uma pandemia mundial, que é um problema gravíssimo. Ali as pessoas têm problemas de colesterol, têm problemas de pressão, tem vários tipos de problema. E quando eu vi, teve um podcast que viralizou no ano passado,
eu não vou citar nomes aqui para não complicar vocês, mas teve uma pessoa que é militante desse movimento gordofóbico que narra que quando ela chegou ao hospital, ela foi vítima de gordofobia porque o ginecologista chegou para ela e falou, olha, eu vou te colocar aqui na sala do parto de risco porque você é obesa. E daí ela disse que se sentiu muito ofendida porque ele disse que ele sugeriu que ela poderia ter algum tipo de problema, sendo que a ciência é muito enfática com relação a isso, né? As mulheres que são obesas, elas podem apresentar um maior tipo de problema. Então, na realidade, o médico estava preocupado com a vida dela, para que não acontecesse nada de mal, estava protegendo e ela sentiu um sentimento subjetivo, de novo aqui, né? Sendo bem redundante para ficar claro o que eu quero dizer, ela sentiu que aquilo foi uma discriminação, quando na verdade era justamente o contrário. E aí, se a gente fala em outras pautas identitárias, aí tem a pauta agora também do capacitismo, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, a gente não pode dizer que elas têm limitações, só que elas têm limitações, é uma coisa observável, é científico, é a realidade, né, essa descrição da realidade que incomoda tanto o movimento revolucionário, porque ao fim e ao cabo, o movimento revolucionário, nas suas várias vertentes aí, ele é um movimento de revolta contra a realidade, eles se sentem ofendidos quando a gente descreve uma realidade que eles gostariam que fosse diferente, mas a realidade é aquela, e a gente precisa lidar com essa realidade. Então a gente tem duas opções, ou a gente disfarça e coloca ali as palavras bonitinhas para a pessoa se sentir mais acolhida e torna ela um ser humano pior, mais fraco, que não sabe lidar com as suas inseguranças, com as suas incertezas, e que vai ter sérios problemas, inclusive de saúde, psicológicos. Imagina eu ser um médico e não poder falar para uma paciente que a obesidade é uma doença e que ela pode apresentar sérios problemas, que ela tem que ver a dieta, tem que fazer exames hormonais, tem que fazer exercícios, né? O que é mais prejudicial para a pessoa? Ela ouvir a verdade e aquela verdade, de repente, machucar ela, mas ela crescer com aquilo, em cima da dificuldade, ela vai atrás e consegue melhorar a sua condição? Ou eu continuar mentindo e acontecerem aqueles problemas? Porque independente de eu avisar a pessoa, não, a realidade está ali, é uma só, mas nesse momento eles jogam a ciência fora, né? E inclusive, aí a gente vê a divisão dentro da própria esquerda, porque nós temos aí essa esquerda mais globalista, mais identitária, e nós temos uma outra esquerda mais trotskista, mais raiz, que também não concorda com esse tipo de coisa. Tanto é que a gente viu posts aí do famoso PCO, falando coisas que desagradavam a esquerda. E eu tenho um perfil que eu uso só para olhar o que a esquerda está falando, e eu presenciei discussões homéricas entre feministas de uma vertente e de outra, e elas se xingando. Então, não é consenso nem dentro da esquerda, mas infelizmente é uma pauta que avança silenciosamente dentro da escola. Eles pegam e colocam isso na cabeça das crianças desde pequenos. Então, fica aí mais uma vez um alerta para os pais prestarem mais atenção no que os filhos deles andam aprendendo na escola, se juntarem com outros pais e tentarem salvar a mente dos seus filhos, porque quando essa doutrinação é feita desde pequeno ali, depois a coisa cresce e fica complicada, aí de repente um dia o pai acorda e tem um militante esquerdista na sua sala e não sabe como as coisas chegaram nesse ponto, é bem complicado, Cris. O que tem sido mais comum atualmente, né? Pessoas de uma certa idade, não muita, mas ali com seus 40 e poucos anos, percebendo filhos adolescentes, né, ou chegando à adolescência, com um discurso altamente feminista, tudo é transfobia, tudo é gordofobia, e aí realmente a gente vai ver e a gente tem um intolerantezinho dentro de casa, que a gente não sabe exatamente como foi formado, mas sabe, né? Veio de lá. Agora, a culpa é bem o que você fala sempre, né, Paula? E já jogando para o Paulo, a culpa não é só da escola, né? As famílias também estão abrindo mão, e a escola, às vezes, dá margem para esse discurso através de textos que a criançada vai lendo, peças de teatro que vão assistindo, grupos que aparecem na escola e tal, ou coisas que vêm na mídia também, televisão e tudo mais, vai vendo um ataque à família, à autoridade dos pais. A gente entra numa seara delicada, mas realmente a Paula tem razão quando ela diz que a família tem que estar envolvida, né? Bem, a minha estratégia com o meu filho é sempre mostrar o ridículo disso tudo, né? Assim,
gordofobia e tal. Até tem uma matéria da Gazeta do Povo, do meu colega Gabriel Sestren, acho que é dele. Isso. Essa matéria dizendo que tem uma pessoa aí que meio que vive desses processos, né, processando todo mundo por gordofobia. E as pessoas têm ganhado várias causas no judiciário. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar como isso já penetrou no judiciário, como isso já está entranhado nas nossas instituições, e agora, o que a gente vê agora é a fase de acabar com o debate. Isso me preocupa muito, que isso já vem acontecendo também. Eu estou até, assim, eu sempre estou para escrever textos, né? Sempre que eu venho aqui eu falo, eu estou para escrever isso, estou para fazer aquilo. Mas a gente lê, a gente te assiste, a gente lê, depois sai. É que é verdade, é uma lista assim, de ideias, eu vou pensando, às vezes penso um parágrafo aqui, outro ali, quando eu vejo sai. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava fazendo um paralelo, né? Esse fim de semana fiquei tentando trabalhar nesse texto sem citar as coisas, porque hoje em dia o debate está interditado, a gente não pode nem citar as ideias das quais a gente é contrário. Eu estava pensando, né? Uma ideia que todo mundo concorda que é nociva, que é da superioridade racial, que guiou um certo movimento lá na década de 1930. O que a gente está vivendo hoje, assim, é uma ideia nociva, e aqui eu não estou dizendo que é tão nociva quanto, ou menos nociva quanto, na verdade eu acho que é mais nociva até, às vezes. Mas é uma ideia que eu considero nociva, e eu não posso sequer debater essa ideia, não posso sequer questionar essa ideia. Esse é o estágio que a gente está hoje. E aí coloca a gente nessa sinuca de bico, né? O que a gente faz? A gente obedece, a gente para não ser preso, e aí a gente acaba se omitindo, né? Cometendo o que para mim é um pecado, né? Omissão, ou a gente enfrenta as consequências disso, enfrenta até esse judiciário que já tende a criminalizar esses sentimentos, né, essas ofensas, o que é uma grande de uma irracionalidade. E só uma coisinha, só para não me estender demais, eu ouvindo aí a Paula e o Flávio, eu estava pensando que eu estava relendo o Tempos Modernos, do Paul Johnson, recém-falecido historiador, e ali bem no começo, é engraçado, eu não consigo ler sem fazer esses paralelos históricos, por mais aí que tenha muito intelectual que fala, que absurdo fazer esse paralelo, você acaba fazendo. E aí ele descreve o surgimento dos regimes totalitários ali, na Alemanha, e também ele fala muito, né, nesse comecinho do Lenin, então na União Soviética de 1917, e ele fala muito do nacionalismo, né? Então, na Europa daquele tempo, os conflitos internos nos países eram de etnias, de povos, enfim, aquele Império Austro-Húngaro lá era uma confusão danada, a própria Alemanha era uma confusão, a Polônia, então, e daí eu não consegui deixar de fazer esse paralelo com o que a gente vive hoje, que é o fomento dessas brigas também entre as várias identidades. Então, o que a gente está vendo é o fomento disso. Isso aí vai descambar, histórico, em algum momento isso vai descambar para a violência. Aí eu deixo para vocês, eu recomendo esse livro para vocês, Tempos Modernos. Enfim, está aí feito um paralelo histórico. Não sei se eu me estendi demais. Não, é importante a gente continuar fazendo os paralelos históricos, viu, Paulo? Não desista. Assim como, né, Flávio, é importante a gente não se calar, não entrar nessa espiral de silêncio, que essa mesma turma que empurra esse identitarismo para cima de nós quer, porque a ideia deles é realmente colocar o discurso deles como a verdade. Aí entra a história do Ministério da Verdade e tudo mais. Eu vou até te pedir para você falar sobre a importância da gente não se calar e, ao mesmo tempo, pedir para o Lucas trazer de novo essa reportagem da Gazeta do Povo aí que nos inspirou, que fala que satirizar Jesus pode, gordos não, enfim, porque... a Gazeta do Povo é dos raros veículos que segue falando, apesar de toda a perseguição que sofre, da difamação que sofre, dos sleeping giants da vida, esses anônimos, covardes que se escondem no anonimato, né? Mas tem que falar. Flávio. Isso, não, é perfeito. Essa lembrança do Paulo, do Paul Johnson foi excelente. Eu queria fazer um gancho com isso e depois também retomar uma coisa que a Paula falou, né? O Paulo está falando desse negócio, esse fomento, a divisão, fomento, digamos, que a gente chama de balcanização, né, dentro da sociedade. E eu queria lembrar
um livro do sociólogo Karl Mannheim, chamado Diagnóstico do Nosso Tempo, que ele tem um capítulo chamado A Estratégia de Grupo Nazista, né? Que ele fala justamente, o Hitler e os nazistas nunca encaravam as pessoas como indivíduos. Ele encarava como membro de coletivo, e aí o objetivo era desfazer essas pessoas desses coletivos, arrancar essas pessoas dos coletivos, digamos, atomizá-las, e aí você via com uma nova ordem, uma nova autoridade. Então o Karl Mannheim fala isso muito claramente. A estratégia dos nazistas era arrancar a pessoa, digamos, dos seus laços comunitários, dos seus laços tradicionais de família, de comunidade, de pertencimento tradicionais, e deixar, a expressão que ele usa, deixar a pessoa como um caranguejo sem carapaça, né? A pessoa fica ali, e aí isso provoca uma série de procedimentos psicológicos e cognitivos que a pessoa vai ficando tão indefesa que ela começa, em algum momento, ansiar por uma nova autoridade, por um novo pertencimento a uma nova identidade grupal, e aí que vem o movimento totalitário e incorpora essa pessoa, entendeu? Então é uma boa lembrança do que o Paulo fez aí do Paul Johnson, porque é justamente isso, esse procedimento, né? Por outra questão das famílias, eu acho que são modelos, né? Você tem que apresentar modelos, né? Esse modelo do politicamente correto, como eu falei, é a organização do ressentimento, né? É um modelo de pessoas, claramente, pessoas moralmente débeis, pessoas fracas, e por serem fracas, elas não estão em condições de praticar a caridade verdadeira e ajudar o outro e olhar para o próximo. Então elas fazem uma compensação neurótica disso, que é esse discurso da virtude ostensiva o tempo todo, né? Claro, porque pessoas, aquilo que a gente lembra do princípio cristão clássico, né? Faça caridade em segredo, né? Quem faz caridade de verdade, quem ajuda os outros, é uma pessoa forte. Ela não está olhando para si, ela não está reclamando das suas dorezinhas, ela não está ofendidinha. Ela está ali quieta, ajudando os outros, ajudando mendigo de madrugada, visitando orfanato, visitando asilo, né? Eu lembro até de um trecho também do Marcel Proust, em Busca do Tempo Perdido, que ele está ali, acho que ele chega num asilo, num orfanato, e ele está vendo pessoas, enfermeiras ali trabalhando, e ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, a caridade verdadeira, ela tem um aspecto até antipático, é meio bruto, é meio rápido, assim, as pessoas vão fazendo assim, muito pragmaticamente, você quase chega a achar antipático, porque não é aquela coisa sentimentaloide e autoexibicionista o tempo todo, né? É uma coisa assim muito prática, mas são essas pessoas que estão fazendo o bem de verdade. E se você pensar, por exemplo, no exemplo da vida dos santos, você vai ler a biografia dos santos, é isso, né? É uma coisa de autodespreendimento. E o contraponto disso é a exploração do ressentimento, que a Paula falou também do Saul Alinsky, né? Lembrando que o Saul Alinsky, o grande rebelde modelo para o Saul Alinsky, era Lúcifer, Satanás, que é o quê? É o acusador. É aquele cara que fica instigando ali. Vai lá, ó, esse aqui falou mal de você tem direito a isso. Olha só, esse orgulho. Vai afinetando o orgulho, né? Bom, pecado original, né? O que é o pecado original? Ó, você está sendo, digamos, você tem direito sim a comer essa maçã, né? Alguém está tolhindo um direito seu, vai lá e faz, né? É isso, são dois modelos. Eu acho que o grande antídoto, além da coisa do combate político, assim, do discurso político mais aberto, o antídoto no seio da família é você apresentar modelos, referências, que são um anátema dessas pessoas fracas, covardes, egoístas, que são os identitários e politicamente corretos, né? São pessoas tão fragilizadas que, em vez de estar na política, elas deveriam estar cuidando das suas próprias almas para poder se tornar pessoas melhores. Porque aí tem todo um discurso também que vem da psicologia. Não, você tem que se aceitar do jeito como você é, e as pessoas têm que se aceitar. Aceitar o diabo. Nós temos uma série de falhas, nós estamos fazendo mal para os outros diariamente na nossa vida, sem querer, né? Às vezes quer fazer o bem e não consegue, faz mal. Então a gente tem o tempo todo que está olhando para si, e enquanto isso esses caras se acham um modelo de perfeição, de virtude, e na verdade são incapazes de olhar para o próximo e de fazer um gesto de caridade verdadeiro. Vou pedir para o Lucas dividir a tela aí. Paula, vai para você. Acabam sendo eles os intolerantes. Agora já desvirtuei aqui o esquema do horário. Você está sem áudio, Paula. Está sem som aí. Agora estão me ouvindo? Ficou Sim. Tudo confuso, já bagunçou o coreto, Cris. Que barbaridade. Mas então, porque é bem isso que ele falou, né? O pecado Sim. existe, ninguém é são, ninguém é bom o tempo todo, ninguém é são o tempo todo, mas essas pessoas querem pagar de santos
E mais do que isso, também de donos da verdade ficarem te apontando o dedo e dizendo você é o intolerante, você pare de falar isso. Enquanto eles vão falando, eu vou anotando várias coisas aqui para comentar depois, tá, pessoal? Eu não tô fazendo outra coisa, que eu sou do caderninho e do papel, eu fico anotando aqui as ideias que eu vou desenvolver depois. Eu achei extremamente interessante, porque aí agora a gente entra na parte da cristofobia, que também tá aqui na nossa live. É o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas tem bibliotecas de escola que simplesmente baniram a Bíblia do seu acervo, tá? Isso já aconteceu. Porque, inclusive, tem uma parte da Bíblia que caberia muito eu falar aqui, mas eu não vou falar porque nós temos certas limitações. Tem coisas que estão escritas na Bíblia que hoje, graças a essa salada de fruta nababesca aí que eles fazem, podem ser consideradas crime. Tanto que a Bíblia foi proibida em algumas bibliotecas. Só que é o seguinte, a Bíblia fala para os cristãos, ela elenca ali coisas que são pecados, né? Então, se é casado, não pode trair a mulher, a gente não pode abusar do álcool, não pode pegar as coisas do coleguinha, tem uma série de coisas ali que são elencadas como pecados, entre outras, que é essa mais complicada, que eu acredito que toda a audiência saiba do que eu estou falando, mas eu não posso mencionar aqui. E no momento em que a Bíblia fala que determinado comportamento entre quatro paredes é um pecado, isso não quer dizer que os cristãos preguem que a gente dê cabo na vida, ou que a gente coloque atrás das grades essas pessoas. Segundo a Bíblia, tem vários pecados ali, e nenhum de nós está livre desses pecados, todos nós somos pecadores. A única advertência que tem ali é que esse tipo de conduta vai fazer mal para ti mesmo, então tu tem que refrear os teus instintos, que é isso que nos separa dos animais, afinal de contas, né? Um animal, quando ele quer fazer as suas necessidades, ele faz ali no meio da rua, na frente de todo mundo. Quando uma cadela tá no cio, fica aquele monte de cachorro ali correndo atrás, não importa quem tá olhando. O que diferencia um ser humano de um animal? É justamente a capacidade de frear as suas necessidades, os seus instintos, os seus desejos, né? Então, ali na Bíblia tem uma parte que fala, esse tipo de desejo que tu tem pela mulher do vizinho, isso daí vai acabar mal para ti, para o vizinho, para ela, para todo mundo, é pecado. Está dizendo para colocar esse homem, essa mulher que está desejando ali o cônjuge do vizinho para ser apedrejado, para todo mundo xingar, para todo mundo expor? Não, só está advertindo que aquilo é um pecado, mas eles misturam os conceitos, como se eu dissesse para aquela pessoa que está desejando ali algo que é do coleguinha, que eu estou pregando que essa pessoa sofra algum tipo de violência, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tudo isso é manipulado através da linguagem, tanto que o Paulo citou um livro, o Flávio citou outro livro, e eu fiquei com inveja, eu vou citar outro livro aqui também, que é O Caminho da Servidão, do Hayek, onde tem um capítulo em que ele fala que o regime alemão, que também não podemos muito mencionar o nome aqui na internet, porque a democracia ela é realmente complicada, lá ele fala sobre a manipulação dessa linguagem para criar grupos e criar cisões, porque, ao fim e ao cabo, de novo, um ditador, ele precisa que a sociedade fique se engalfinhando entre ela, porque no momento que eu conseguir construir relações com as pessoas que estão em volta, vai ser muito difícil um Estado totalitário vir e nos dominar. Então, eles fomentam essas cisões com a desculpinha de proteger. E também, para outra coisa que vocês falaram aqui, que é a sinalização da virtude, ou a falsa sinalização da virtude. Quando a gente está realmente preocupado e quer fazer caridade, é como o Flávio falou, né? Inclusive, na Bíblia está escrito isso, a gente tem que fazer a caridade em segredo, porque quem faz a caridade e vai gravar o vídeo, olha, veja só, eu estou aqui protegendo a classe dos anões japoneses que sofrem muito preconceito, veja como eu sou bom, eu estou defendendo eles, mas para ganhar um capital político. Então, a pessoa já teve a recompensa da caridade dela ali, né? E os cristãos, eles querem uma recompensa que está além desse mundo. Então, essa sinalização de virtude, essa terceirização da responsabilidade, como a pessoa não faz a caridade, ela acha que ela pode terceirizar isso para o Estado, para sinalizar uma virtude que no fim ela não tem, e ela sente uma angústia dentro dela por não ter, e é por isso que ela sinaliza. Acho que é isso, consegui sintetizar. Só mais uma coisinha aqui. Eu vi, inclusive, um vídeo, agora, pouco antes de entrar aqui, estão discutindo na Alerj sobre eles estão pensando em fazer uma lei
para condenar um pastor evangélico que viralizou aí na internet, porque ele estava... Eu vou falar a palavra aqui, tomara que não dê nenhum problema. Ele estava expulsando Satanás do corpo de uma mulher, e os satanistas se sentiram ofendidos e estão entrando com um tipo de lei que proíba os evangélicos de fazer essa prática de expulsar o Satanás do corpo das pessoas. E aqui eu não estou nem dizendo se eu concordo ou se eu não concordo, mas vejam o absurdo a que ponto chegou. E é engraçado que a gente tem que respeitar todas as religiões. Mas se a gente falar abertamente sobre o que a Bíblia diz que é pecado para a doutrina cristã, a gente pode parar atrás das grades, Cris. Muita coisa mesmo para trazer aqui. Foi bom o resumo, mas eu vou pedir para o Paulo e para o Flávio serem mais breves, que a gente já está caminhando para o fim, ainda tem uns recados finais aqui, mas essa questão que a Paula traz da cristofobia e da mistura com religião, dessa discussão toda, é importante, a gente precisa ficar atento, né, Paulo? Não, com certeza, mas assim, a Paula me deixou meio deprê depois dessa... Não, vai me processar, eu não sei se você... Eu vou te processar, exatamente. Não. Ela falou dos carecas, não prestei atenção. Não falou, porque senão o teu amigo do STF vem atrás. Não, mas eu tenho mais lugar de fala que o Flávio, ó, porque eu sou também fortinho e sou careca. tô ganhando, Flávio. Vamos ganhar uma bolada, hein? Não, mas assim, eu sou contra a criminalização dessas fobias aí todas, entendeu? Eu sou contra também, óbvio que eu acho que existe uma cristofobia, já que estão usando esse termo, uma aversão a tudo que vem, né, da cristandade, mas eu sou contra isso, e eu acho que essa criminalização de todas essas fobiazinhas aí que estão inventando agora só mostra mesmo o quão perversos e maus eles são. Eles sabem que eles estão se desviando de uma coisa lá chamada lei natural. Então eles precisam dessa proteção do Estado, dessa proteção legal, essa proteção do judiciário, porque eles sabem que eles estão protegendo uma coisa que, na verdade, vai contra o bom senso, né? Uma coisa etérea, assim, é difícil descrever, conceituar o bom senso. Talvez o Flávio saiba melhor do que eu, ele que é antropólogo, né? Então, assim, eu sou contra isso, eu acho que isso acaba mostrando até esses ataques aí, a gente já está acostumado, né, a religião cristã, a Jesus, ali como trazia o título da matéria que a gente mostrou, a gente está acostumado lá com Porta dos Fundos, sei lá, tem gente que considera Monty Python lá também um ataque, tá beleza. O Milor também já fez umas coisas assim. Isso eu acho que é uma condição... O cristão não se sente ofendido com isso. Na verdade, eu acho que o cristão sente misericórdia, né, de quem se utiliza aí, de repente, de todo simbologia, imaginário cristão para fazer humor e até, às vezes, para denegrir, olha só, denegrir a cristandade. Então, assim, eu só sinto, na verdade, pena dessas pessoas. Eu não acho que a gente tenha que criminalizar a cristofobia, não. Vem para cima, pode atacar à vontade, não tem problema, não. A gente tá de pé, né, há 2000 anos, não vai ser isso que vai ruir, não. Eu ia pedir para o Flávio fazer o encerramento aqui dessa discussão, trazendo talvez algum alento, porque a gente fala de coisas pesadas, né? Eu sinto que às vezes a nossa audiência aqui fica meio para baixo, e não é isso. A gente precisa expor essa hipocrisia toda, falar dos perigos, como foi falado aqui, mas terminar como o Paulo terminou aqui, né? A gente tem que continuar falando, e os próprios humoristas têm que continuar brincando também. Não, acho que a gente teve até essa discussão uma vez, a gente conversou aí, o Paulo lembrou esse negócio, eu até fiz a separação entre, digamos, os males civilizacionais da cristofobia, que é uma coisa, né, e o que o cristão sente em relação a isso, que realmente não vai afetar a sua fé em nenhum momento, né. Eu até cheguei a falar naquela ocasião que os mais prejudicados por esse, digamos, abandono dos valores cristãos, abandono dos efeitos cristãos na sociedade, são justamente os não cristãos que não sabem quanto eles gozam de privilégios por conta do cristianismo ter sido a religião, digamos, no Ocidente dominante, né? Mas é isso, né? A gente está chegando, se aproximando, a gente está na Quaresma, se aproximando aí da Páscoa, e a Páscoa é a ressurreição, né? Então, eu acho que a mensagem de alento maior é essa, né? Apesar de tudo, apesar da perseguição, apesar de tudo, o homem vai lá e ressuscita, né? O homem ressuscitou. Então, não adianta. Esse escárnio ali, o escárnio está no pé da cruz ali, né? Os soldados escarnecendo de Jesus Cristo. Esse escárnio ali é a base
do que a gente vê da cristofobia. Então não vai ser um Porta dos Fundos ou qualquer um que vai fazer um escárnio mais grave do que foi feito ali na origem e que não triunfou, não deu certo, né? E não nos calarmos, né? Continuarmos falando com respeito, obviamente, a todo ser humano, né? Independente de preferências, de raça, enfim, de cor, religião, mas a gente continuar falando, não, né? Calar não é opção. Eu queria, antes de encerrar o programa, mostrar um recado importante do meu colega Rodrigo Constantino, em que ele fala um pouco sobre essa importância da gente não se calar e dar liberdade de expressão. E eu peço que você continue conosco, porque eu ainda tenho mais um recado final bem importante depois do vídeo do Constantino. Vamos lá? Opinião, para mim, é dizer o que eu penso. Nas minhas colunas na Gazeta do Povo, em vídeos, entrevistas. Vejo o que está acontecendo e interpreto. Lembro da história, das centenas de livros que eu já li, penso no contexto atual. Se eu não falo o que eu penso, não é opinião, é só uma ideia. Que o pessoal do politicamente correto não quer que ninguém conheça. Por isso, faço o convite para você assinar a Gazeta do Povo, para acompanhar a minha coluna e o noticiário mais independente do Brasil. Opinião com coragem é aqui mesmo. É isso, o Constantino está muito certo em dizer que a esquerda gosta de controlar o que é ou não uma opinião que pode chegar até você. Quer acompanhar os textos do Constantino, a minha coluna e mais 40 colunistas de primeira? Então aproveite a oferta da Semana do Consumidor e assine agora por menos de R$10 por mês nos primeiros 6 meses. O link, como eu disse no começo do programa, está aí na descrição do vídeo. Assinar é fácil, rápido. Você, claro, pode cancelar quando quiser, mas a gente sabe que você vai gostar do conteúdo da Gazeta e vai continuar conosco. E tem um motivo para você apoiar a Gazeta do Povo, mais um motivo, né? Eu falei agora há pouco que eu tinha novidades. A partir da semana que vem, eu vou participar de uma nova iniciativa aqui na Gazeta do Povo, no canal da Gazeta do Povo. Eu e os meus colegas Jorge Serrão e Marco Antônio Costa vamos dividir a bancada do Sem Rodeios, o novo programa da Gazeta do Povo. É um programa diário que vai debater todos os dias as principais notícias do Brasil. O programa será apresentado pela jornalista Rossana Bittencourt, vai ao ar todos os dias, segunda a sexta, né? Das 14 às 15h30. Então, você já tem um novo horário aí na agenda para acompanhar debate aqui na Gazeta. Se você ainda não segue o canal, é hora de seguir, ativar o sino das notificações para saber quando começa o Sem Rodeios. E eu deixo a apresentação do Segunda Opinião a partir da próxima semana, porque eu vou estar nesse novo programa, mas para o meu lugar vem o colega Renan Ramalho, que é correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, e com certeza o Segunda Opinião vai continuar prestando um serviço de imenso valor para a sociedade. Então é isso, eu vejo vocês na próxima segunda, começa a rodada de despedida aqui com a Paula, agradecendo, Paula, tantos e tantos episódios, quase um ano de Segunda Opinião no ar, né? Você no início fazia parte do time rotativo, mas foi muito bem-vinda aqui no time fixo, a gente adora bater papo com você, tenho certeza que o Renan vai gostar muito das conversas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Cris, a oportunidade. Vamos sentir tua falta, claro, mas vem aí o Renan e talvez, se você se sentir ofendida, pode processar ele por machismo também, dentro da própria Gazeta. Obrigada, audiência, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Paulo Ponzonoff, obrigada por tantos programas. O Paulo está sempre no time rotativo, mas vira e mexe com mais de uma participação por mês, sempre nos divertindo, além das tuas colunas na Gazeta do Povo diárias, que a gente assiste, né? E se diverte muito, Paulo. Obrigada. Cris, eu que agradeço. Desculpe aí a confusão hoje que eu atropelei. Agora eu vou ter que aguentar um processo aí da Paula por algum tipo de ofensa machista ou coisa parecida. Eu contra-ataco com outro processo, Paula, porque daí eu vou dizer que eu sou surdo e daí você não respeitou isso também. E eu só queria deixar um recado, né, que você vai estrear esse programa aí diário às 2 da tarde e todo dia também tem meu vídeo no canal da Gazeta do Povo
Por causa da Cris, gente, estou sendo obrigado a acordar às 4 da manhã agora para gravar esse programa. Tô brincando, Cris. Vai ao ar todo dia às 10. Não dá muita ideia, Paulo, não dá muita ideia. Então, 10 da manhã tem vídeo gravado do Paulo, mas sempre publicado no mesmo horário. Às 14 horas eu vou esperar vocês no Sem Rodeio. E às segundas-feiras, às 8 da noite, Flávio, Paula, nosso time de comentaristas convidados e o Renan Ramalho estarão aqui. Obrigada, viu, Flávio, por todas essas participações aqui nesse quase um ano de Segunda Opinião. Você entrou já com a segunda temporada no ar, né? Mas sempre um prazer estar conversando com você. Obrigado, Cris. Eu sou muito grato aí pelo convite que você me fez na época e pelo privilégio de ter participado aí com você, que eu sempre admirei tanto, e com a Paula, com o Paulo e com nossos outros colegas. E desejo também sucesso aí no novo programa e boas-vindas aí ao Renan, que eu tenho certeza que vai saber tocar bem o programa, que é um programa tão importante que a audiência da Gazeta gosta tanto. E aí, boa noite a todos também, a nossa audiência. Obrigada. E o meu boa noite especial a você que nos assiste, a quem participou do chat. Continue conosco aí, porque sempre tem vídeos novos aqui na Gazeta. Se inscreva, acione o sininho para ser notificado. Então, eu vejo vocês na próxima segunda, às 2 da tarde, e esse time maravilhoso aqui espera vocês às 8 da noite no Segunda Opinião. Até lá.